Quando começamos essa reflexão pelo contexto de Mateus 5, apontamos a figura de Moisés como uma tipificação agora reproduzida por Cristo, na subida do monte, no ensino aos discípulos, na escrita da lei, agora não mais em tábuas de pedra, mas tábuas de carne, que é no coração humano. Citamos Jeremias 31, na proposta dessa nova aliança. E quando a gente pensa nessa aproximação com a figura de Moisés, uma pergunta logo surge. Por que em Moisés nós temos 10 mandamentos, né, que compõem ali o chamado decálogo, né? E aqui nós temos somente 9 bem-aventuranças, se há uma proposta de aproximação. Bom, quando faço essa aproximação, penso que a décima bem-aventurança, ou o que completa esse ciclo de felicidade, agora é direcionado especialmente àqueles que são discípulos de Jesus. Isso vai estar no capítulo 13 de Mateus 5, quando Jesus, se dirigindo aos discípulos, diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem gosto, como lhe restaurará o sabor? Né? Como é que a gente vai restaurar o sabor? Ele não vai servir para nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nessa proposta de Cristo, e agora dirigida especificamente aos seus discípulos, há um desafio muito grande para nós. Nós falamos das pessoas para quem Jesus está propondo essa felicidade. Gente faminta, gente doente, endemoniada, e que está seguindo Ele como que num último fio de esperança, tentando encontrar essa felicidade que na cabeça deles e muitas vezes na nossa essa felicidade só acontece para quem tem as coisas, para quem pode desfrutar de uma mesa farta. Jesus rompe com todo esse sistema e agora se volta para os discípulos, falando da responsabilidade que eles têm diante desse povo sofrido, esse povo faminto, amargurado, adoecido. Ele está dizendo: vocês têm que fazer diferença. Ou vocês têm gosto, ou vocês vão ser pisados. Ou vocês fazem diferença e ajudam a conservar essa podridão que o mundo se tornou, livrar o mundo dessa podridão. O sal também tem essa função, né, de conservar, e nessa época essa função está bem clara na mente de quem está ouvindo. Ou vocês ajudam na conservação dessa porcaria que o mundo se tornou, ou vocês não servem para nada. Ou vocês acendem, ou vocês reagem às injustiças e à violência desse mundo de uma forma diferente, a partir de um padrão diferente, ou vocês não vão servir para nada. Vocês vão ser como uma cidade sem luz. Por isso, mais adiante, ele vai dizer: olha, a justiça de vocês precisa exceder a que está posta aí. O que foi colocado até aqui pelo sistema religioso, pelo sistema legal, pelo sistema político, não tem resolvido o problema dessa gente. E vocês são responsáveis, como meus discípulos, a dizer a esse povo sofrido que eles podem ter esperança. Eles podem sim ser felizes, apesar de não estarem nos palácios, apesar de às vezes a justiça não chegar até eles, apesar de às vezes o estômago estar vazio. A dimensão do Evangelho abre uma esperança que não tem nada a ver com utopia, porque utopia é aquela coisa distante e que a gente não chega. O reino de Deus é uma proposta daquilo que já é e daquilo que se inaugura dentro de nós, como desafio de ser. Por isso o desafio para os discípulos é sejam. O desafio para nós é ser, apesar do mundo ser como é. Jesus tem uma preocupação muito grande com os seus discípulos, João toca nisso. Quando ele ora pelos discípulos, ele está preocupado que os discípulos tenham entendido essa proposta. Porque o problema não é a maldade do mundo. O mundo certamente e infelizmente continuará sendo mal. Mas há uma expectativa sobre aqueles que se manifestarão como os filhos de Deus na terra, como discípulos de Jesus na terra. Que esses façam diferença. E ali orando pelos discípulos,
A preocupação de Jesus é que, nesse contexto de maldade, de miserabilidade, a gente consiga perceber essa dimensão do ser feliz e do ser discípulo de Jesus para além dessas coisas. Que nosso critério seja outro, porque a maldade em torno de nós e fora de nós é uma coisa, o problema é quando ela nos invade e nos compõe e a gente passa a ser mal. Por isso a gente precisa ter o coração puro, por isso a gente é feliz quando tem o coração puro, quando a gente limpa o coração na presença de Jesus. O desafio de Jesus é muito claro para nós. Ser feliz é ser gente. Ser feliz é ter a coragem de, em sendo gente, não se deixar apodrecer junto com tudo que se tornou mal e não reagir à maldade do mundo, à violência do mundo, sendo igual ao mundo, mas sendo sal e sendo luz. Que Ele mesmo nos ajude nesse desafio, porque enquanto estamos dentro desse desafio, com certeza, apesar de ainda sofrermos injustiça, apesar de muitas vezes ainda andarmos doentes e não encontrarmos vaga nos leitos do SUS, apesar de experimentarmos de perto as injustiças que essa terra muitas vezes promove para nós e para os que estão perto de nós, ainda assim, ninguém vai poder dizer que a gente é infeliz, porque a gente tem Jesus e os princípios dele estabelecidos dentro de nós e a partir dele e por causa dele nós não somos injustos, nós não somos violentos, nós somos melhores e reagimos melhor a essa proposta de infelicidade que o mundo está mergulhado. Com ele a gente submerge a isso e a gente descobre, apesar das dores, que a gente pode ser feliz. Que ele nos abençoe.